Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Obrigado você que está aqui acompanhando conosco a reflexão do Evangelho todos os dias. Você que tem comentado, curtido, tem também ajudado a compartilhar, obrigado de coração, isso ajuda na evangelização. Que bom que nós estamos aqui para essa reflexão do Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Vamos então acolher a mensagem do Evangelho para nós nesse dia. Diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante da cena da multiplicação dos pães, momento em que Jesus ele vai para um monte ficar a sós em oração. Se aproxima muita gente de Jesus, ele com compaixão cura aqueles que estão doentes. Mas aí depois de um tempo em que aquela multidão está com Jesus, há essa preocupação, essa percepção de que o lugar é deserto, estão num lugar deserto e ali não tem onde comprar alimento. Jesus então vai dar uma solução, para os discípulos. E os discípulos querem uma solução mais fácil, Despede as multidões para que eles possam correr atrás, dar um jeito de comer, dar um jeito de comprar. Então Jesus ele vai para uma solução que não entra na lógica humana. Aquela solução que Jesus traz é fora da lógica humana. Em muitos momentos nós vamos ver no Evangelho Jesus trazendo uma solução que não cabe na nossa lógica humana. E aqui não é diferente. Jesus ele pergunta dos discípulos o que eles têm. Eles só têm 5 pães e 2 peixes, ou seja, os discípulos apresentam tudo o que eles têm e com esse tudo Jesus vai, nesse momento, realizar o milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos têm algo a oferecer, mas o que é isso para tanta gente? É algo irrisório. Mas mesmo assim Jesus pega, pronuncia a bênção, dá aos discípulos e os discípulos distribuem às pessoas. Meus irmãos, isso traz para nós uma grande mensagem, uma grande certeza. O nosso Deus é um Deus que intervém sempre e nem sempre essas intervenções de Deus, elas cabem na nossa lógica, elas são de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com aquilo que nós, como seres humanos, poderíamos fazer. Vai muito além. Nós precisamos sempre entender que a providência de Deus, a intervenção de Deus vai muito além da nossa capacidade humana de entender, da logística que nós temos. Ou seja, Deus ele age da sua forma, Deus ele intervém da sua forma e nem sempre vai ser de acordo com aquilo que nós somos capazes de entender. Às vezes a gente fica preso para realizar alguma coisa, a gente falta o ânimo, ou às vezes um olhar pessimista porque nós não temos uma logística adequada, porque falta isso, Ou seja, muitas vezes nós nos prendemos ao que não temos, ou nos prendemos às vezes com um olhar pessimista
pelo pouco que temos para oferecer na evangelização, para realizar a evangelização, e nós nos prendemos a isso, ficamos condicionados a isso, e Jesus vem mostrar para nós que Ele pode se utilizar de qualquer realidade, de qualquer situação para poder alimentar o seu povo, para poder levar ao seu povo aquilo que eles precisam para serem sustentados. A evangelização precisa acontecer. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e deu graças, pronunciou a bênção. Não ficou reclamando, não ficou murmurando porque tinha só 5 pães e 2 peixes. Não ficou se lamentando porque só tinha 5 pães e 2 peixes. Não ficou se lamentando porque não tinha estrutura adequada para alimentar aquelas pessoas, porque não tinha uma logística de comprar alimento, não tinha. Jesus não ficou se lamentando, Jesus não parou diante dessa dificuldade. Pelo contrário, Ele pronuncia a bênção e distribui com o pouco recurso que se tem, com a pouca logística que tinha, com aquilo que os discípulos poderiam oferecer naquele momento. Foi justamente isso que Jesus utilizou para alimentar aquelas pessoas. E às vezes nós ficamos parados, nos prendendo com a limitação que nós temos. Às vezes deixamos de assumir uma missão porque nos sentimos tão limitados, sem confiar em Deus. Às vezes nós poderíamos estar ajudando muitas pessoas, até mesmo fisicamente, espiritualmente, poderíamos estar levando a palavra, porque existe também uma fome muito grande da palavra e da presença de Deus. Poderíamos estar levando, mas paramos nas nossas limitações, nos poucos recursos que temos, paramos na logística que falta, nos condicionamos a isso e não agimos. E as pessoas continuam famintas do alimento físico, do alimento espiritual, porque muitas vezes nós estamos pessimistas, simplesmente reclamando, nos lamentando porque não temos ou porque temos pouco. E aí Jesus nos mostra a grandeza de Deus, com 5 pães e 2 peixes, com tão pouca logística. E Jesus vai lá e realiza e dá a bênção. Ele pronuncia a bênção. Ele não reclama, ele não se lamenta, ele não murmura, mas ele pronuncia a bênção. Pensemos, vamos refletir no Evangelho desse dia, para que nós possamos também ter um coração mais otimista, cheio de fé, que acredita na providência de Deus, na intervenção de Deus, que não fica se lamentando com o pouco recurso que tem, mas que avança na evangelização, que avança para que as pessoas sejam nutridas, alimentadas fisicamente e, claro, também espiritualmente. Sejamos um povo mais cheio de fé. Peçamos ao Senhor a graça, então, de alimentar, e sobraram 12 cestos. Diferente do maná que estragava, esse alimento é um alimento que não estraga. O alimento que o Senhor traz para nós é um alimento que permanece para a vida eterna. Aqui nós estamos diante de um evangelho que nos remete à Eucaristia, o alimento que nos sacia e que não estraga, mas que nos leva para a vida eterna. Abramos o nosso coração para que nós possamos também ser alimentados pelo Senhor e ser canais também, como os discípulos foram, para alimentar aqueles que precisam. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quero lembrar que hoje, nessa segunda-feira, nós temos uma live de formação bíblica. É a primeira segunda-feira do mês. Toda primeira e terceira segunda do mês nós temos a live de formação bíblica aqui no canal. E hoje, às 20 horas, no horário de Manaus, você é convidado a participar. Pode entrar no canal às 20 horas aqui no horário de Manaus e você vai poder participar dessa live de formação bíblica. Hoje nós vamos falar sobre as vocações na Bíblia. Vamos fazer um caminho belíssimo. É 1 hora só de live, né? Você dedica esse tempo. Se você não puder participar ali ao vivo, mas você pode participar depois, pode ouvir essa live depois e vamos aprender mais, aprofundar mais o conhecimento das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.